Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então chegou aquele momento da gente fazer aquela breve revisão para que a gente possa estar realizando a nossa prova 2. Lembrando que essa revisão são das 4 últimas unidades de aprendizagem na disciplina Biologia Geral. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que façam os exercícios propostos em cada unidade. A partir dali vocês terão o norte de como será a nossa prova 2. Então, nas nossas últimas 4 unidades de aprendizagem, estudamos o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, os lisossomos na digestão celular e a mitose. Nas últimas 3 unidades de aprendizagem, quando a gente viu o retículo endoplasmático, aparelho de Golgi e lisossomos, estamos falando de um sistema de endomembranas. Por que esse sistema chama sistemas de endomembranas? Porque essas organelas apresentam uma membrana delimitando seu conteúdo interno do restante da célula, do restante do citoplasma. Daqui a pouquinho a gente vai ver a imagem que o retículo endoplasmático realmente apresenta uma membrana limitante do seu conteúdo interno em relação ao meio, o complexo de Golgi da mesma forma e o lisossomo da mesma forma. Então, a partir de agora, vamos ver qual é a função e a estrutura de cada organela que a gente estudou para a nossa prova 2. A primeira organela que a gente vai estudar é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, como vocês podem ver, retículo significa pequena rede e citoplasmático porque se encontra dentro do citoplasma. Como eu disse, ele apresenta uma membrana que limita o seu conteúdo interno do restante da célula. Seu conteúdo interno, esses espaços aqui são chamados de cisterna e servem para armazenar líquido e essa membrana separando este líquido do meio extracelular. Estruturalmente, podemos observar que o retículo endoplasmático rugoso ele é diferente do retículo endoplasmático liso. Em que sentido? Na sua parede existe uma série de estruturas chamadas ribossomos. Esses ribossomos são verdadeiras usinas formadoras de proteínas. É a partir daqui que as proteínas intracelulares são formadas. Se vocês observarem o retículo endoplasmático liso, esse retículo endoplasmático liso não apresenta em sua parede uma estrutura chamada ribossomo. Por isso, aqui a gente tem o nome retículo endoplasmático rugoso e aqui retículo endoplasmático liso. Vamos às funções de cada um. Na verdade, aqui ainda mostra nessa imagem o retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos e aqui o retículo endoplasmático liso sem os ribossomos. Com relação à função do retículo endoplasmático liso, dependendo da célula em que se encontra, o retículo endoplasmático liso pode adquirir diferentes funções. Por exemplo, síntese de hormônios em células endócrinas, como por exemplo o pâncreas. O retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese desse hormônio que será excretado para a nossa corrente sanguínea. Síntese de lipídio na membrana celular, ou seja, todas as membranas celulares são formadas de fosfolipídio e é no retículo endoplasmático liso que ocorre essa síntese de lipídios. Auxiliam a desintoxicar o organismo, por exemplo, nas células do fígado. As células do fígado são responsáveis pela desintoxicação do nosso organismo e é no retículo endoplasmático liso que ocorre esse processo. Finalmente, na célula muscular, o retículo endoplasmático liso é responsável por armazenar o cálcio, tão importante na contração muscular, conforme vocês verão com o passar dos períodos. Então, o que podemos entender é que o retículo endoplasmático liso ele adquire diferentes funções de acordo com a célula que está presente, de acordo com aquele tecido. Já o retículo endoplasmático rugoso, por haver diversos ribossomas ali na sua parede, ele é basicamente responsável por quê? Por produzir proteínas. E a partir do momento que ele produz essas proteínas pelos ribossomos, essas proteínas são empacotadas em vesículas de transporte. Então, o retículo endoplasmático rugoso o ribossomo forma essa proteína e o retículo empacota ela em vesículas de transporte para transportar para uma outra estrutura que a gente vai ver daqui a pouco. Então, estamos aqui. Após a formação de proteínas secretórias, a membrana do retículo as mantém separadas, envoltas por uma vesícula de transporte
né? Essas proteínas são produzidas pelos ribossomos e permanecem no citoplasma. Proteínas secretórias deixam o retículo em membranas de vesículas que brotam como bolhas. Então, observe aqui, isso aqui é uma vesícula de transporte. Aqui dentro tem proteína formada pelo ribossomo e elas estão individualizadas em vesículas. E para onde vai essas vesículas de transporte? Vai para um lugar chamado complexo de Golgi. O complexo de Golgi é responsável por quê? Por armazenar, modificar e então enviar essas proteínas para outros destinos. Então, em resumo, a gente tem ali uma interdependência entre retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi. A partir do momento que essas vesículas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, empacotadas, elas deixam o retículo endoplasmático rugoso e vêm para onde? Para o aparelho de Golgi. É no aparelho de Golgi que vai ocorrer o quê? A modificação dessa proteína, o armazenamento, e é o complexo de Golgi que vai dar destino para essas proteínas. Essas proteínas podem ir para onde? Para o meio extracelular ou ser usada dentro da própria célula. Observe a estrutura do aparelho de Golgi, que ele apresenta a sua membrana, delimitando o seu meio também em relação ao citoplasma. A literatura fala que ele parece pães árabes empacotados, né? Existem células que têm aparelhos de Golgi muito grandes, por exemplo, células de secreção de hormônio, por exemplo, e outras células têm aparelhos de Golgi menores. Outra coisa importante de se entender é que o aparelho de Golgi apresenta duas faces, a face cis e a face trans. Qual é a diferença entre face cis e face trans? A face cis é a face que está virada para o retículo endoplasmático rugoso. A face trans é a face ao contrário do retículo endoplasmático rugoso. Nessa imagem aqui a gente consegue ver muito perfeitamente. A gente tem aqui o retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos, né? A partir daqui são formadas proteínas. Essas proteínas são empacotadas em vesículas de transporte. Essas vesículas de transporte chegam no aparelho de Golgi pela face cis. A partir daqui ela começa a se modificar, empacotar e o destino será dado aonde? Pela face trans. Esse destino pode ser o quê? Uma secreção para fora da célula ou utilizando na própria célula, no citoplasma celular, essa proteína. Então observe de novo essa interdependência entre retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, na produção de quê? De vesículas que podem ser jogadas para fora com seu conteúdo ou pode ser utilizado dentro da própria célula. Finalmente, falando da digestão celular, antes de mais nada eu quero dar 3 conceitos para vocês. Primeiro, endocitose, fagocitose e autofagia. Endocitose, neste processo a membrana plasmática se invagina formando uma vesícula. Fagocitose é um tipo de endocitose de moléculas maiores. Também a membrana celular vai se invaginar e eu vou mostrar na imagem próxima. A autofagia é um processo de reciclagem da célula. Por exemplo, eu tenho um organelo que já não está mais funcionante. A própria célula vai lá, engloba essa organela e faz a sua digestão. Por quê? Essa organela, por alguma razão, não está funcionante. Por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria não está funcionando, a própria célula vai lá, engloba ela na vesícula e ela é digerida. Por isso é chamado de autofagia, porque ela acaba digerindo uma própria estrutura da célula. Nessa imagem aqui fica muito claro o que a gente acabou de falar. Processo de endocitose, pequenas partículas com a membrana sendo invaginada, formação da vesícula, forma-se o endossomo. Aqui a gente tem uma fagocitose, observa uma molécula muito maior, neste caso tem uma bactéria formando o fagossomo, observe a membrana invagina, estrangula aqui e forma esse fagossomo. Finalmente a autofagia, onde eu tenho uma mitocôndria não funcionante, a própria organismo forma uma vesícula dela, formando o autofagossomo. E o autofagossomo, o fagossomo e o endossomo tardio, ele será digerido por uma estrutura chamada lisossomo. Então esses lisossomos atuarão aqui e atuarão aqui no processo de digestão. E como isso funciona? Observe essa imagem, eu tenho aqui o aparelho de Golgi formando o lisossomo primário. Aqui eu tenho o fagossomo, através do processo de fagocitose, englobou o lisossomo primário, vem junto ao fagossomo, digere o que está aqui, forma um vacúolo residual e esse vacúolo excreta para fora da célula
o conteúdo já digerido. Da mesma forma, eu tenho aqui uma mitocôndria que passou por um processo de autofagia, né, porque essa mitocôndria provavelmente não estava funcionando. Este lisossomo chega aqui, digere, forma esse vacúolo com o resíduo da digestão e este vacúolo excreta todo o conteúdo digerido para fora da célula. Então, observem que existe sempre uma interdependência, uma conectividade entre retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi, lisossomo. A partir do retículo são formadas as proteínas, o aparelho de Golgi manufatura, modifica e envia para onde for. E, por exemplo, aqui o lisossomo foi utilizado dentro da célula para fazer a digestão celular. Finalmente, nossa última unidade de aprendizagem, nós falamos de como essa célula se divide. Existem dois processos, mitose e meiose. Neste vídeo, vamos abordar apenas o processo de mitose. O que é o processo de mitose? A partir da mitose, uma célula-mãe forma duas células filhas idênticas. Nessa imagem aqui, a gente tem o ciclo celular. O ciclo celular começa na fase G1 da intérfase. A intérfase se divide em três estágios. G1, que é o estágio de crescimento natural da célula. Na fase S, eu tenho a duplicação do DNA. Nós temos 23 pares de cromossomos. Nessa fase S, nós vamos ter o quê? A duplicação, 46 pares. Na fase G2, é o último final do crescimento e começa a divisão celular em si. Já na mitose, ela é dividida em 5 fases: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Na verdade, esses nomes representam o quê? Cada nome desse representa um evento na organização celular para a sua divisão, e a gente vai ver um por um. Na prófase, o que acontece? Eu tenho aqui na fase G2 um par de centríolos. Na primeira etapa da mitose, na prófase, esses centríolos começam a migrar para os polos celulares. Estão aqui juntinhos, eles afastam e começam a migrar para formar esses microtúbulos chamados fuso mitótico. Aqui a gente já tem o DNA duplicado, mas eles ainda não estão condensados. O que é condensado? É comprimido, eles estão mais largos, eles estão maiores. E aqui, como já está duplicado, existe a formação de cromátides irmãs. Já na prometáfase, a gente já tem o que na prometáfase? A gente já tem o núcleo celular, ele se dissolve, ele se desfaz. Os microtúbulos já começam a se conectar nas cromátides irmãs em uma estrutura chamada cinetócoro. Cinetócoro é uma estrutura proteica onde os microtúbulos vão se conectar nas cromátides irmãs. Já na metáfase, observe que todo o conteúdo do DNA já está ali numa linha média, numa linha equatorial, que a gente diz. Então, o que caracteriza a metáfase é essa placa equatorial, onde todos os cromossomos já estão bem no centro da célula. Na próxima fase, a anáfase, observe que os microtúbulos que estão conectados nos cinetócoros começam a puxar essas irmãs, essas cromátides irmãs, formando o quê? Começando a formação do DNA dessa célula e começando a formação do DNA dessa célula. Já na telófase, a gente já tem o núcleo celular retornando, já some aqueles microtúbulos do fuso mitótico, e a próxima etapa é o que nós chamamos de citocinese, que é de fato o estrangulamento formando duas células filhas idênticas. Então tem aqui, suco de clivagem, é onde vai ocorrer a separação da célula, formando então, a partir de uma célula, duas células filhas idênticas. Então, todo esse processo, observe que são as organizações de cada etapa. Na primeira, na prófase, a gente começa os centríolos a migrar para os polos, começa a produção do fuso mitótico. Na prometáfase, começa o quê? O núcleo começa a se separar e os microtúbulos já começam a se conectar no conteúdo, no DNA. Na metáfase, esse conteúdo do DNA já está tudo ali na placa equatorial. Na anáfase, começa o quê? A desgrudar um do outro. E finalmente a citocinese, que estrangula. Vou mostrar um vídeo para que vocês tenham uma noção mais dinâmica de como isso tudo ocorre.
prófase, os cromossomos sofrem a replicação e, em seguida, tornam-se mais curtos e grossos durante a condensação. Eles ainda estão dentro do envoltório nuclear. No final da prófase, o envoltório nuclear se rompe. Isso marca o início da metáfase. Agora vemos os dois centríolos, que se deslocam em direção aos polos. Os cromossomos se dirigem para o centro da célula, onde se localiza a placa equatorial, conhecida como a placa metafásica, que cresce na direção dos cromossomos e, finalmente, se apega, liga os centrômeros de ambos os lados. Em ambos os lados da placa metafásica, podemos ver as duas regiões piramidais limpas, formado por fibras do fuso. Agora, se dermos um olhar mais atento nos centrômeros, veremos que ele se divide para formar dois cinetócoros, e cada um deles é visto anexado a um cromatídeo. A anáfase começa com a separação inicial dos cinetócoros. E então, as cromatídeas irmãs se separam. Essas cromatídeas separadas são chamadas de cromossomos filhos. Após o início da anáfase, esses cromossomos filhos começam, então, a se separar uns dos outros, afastando-se cada um para as duas regiões polo do fuso. Agora, o envoltório nuclear é formado em torno de ambos os conjuntos de cromossomos. Começa agora o processo de citocinese. Nesta região do centro do fuso, as vesículas começam a se acumular. Isto leva à formação de constrição, que gradualmente se aprofunda e finalmente se divide para formar duas células filhas. Exatamente, essa é uma visão mais dinâmica de todo o processo de mitose. Novamente, observem que cada fase representa uma organização celular, presença do fuso mitótico, os microtúbulos se ligando nas cromátides irmãs através do cinetócoro, a separação e a formação de duas novas células. Pessoal, bons estudos, muita calma e boa prova para vocês. Um grande abraço.